Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Odontocast. Hoje estou recebendo mais uma cirurgiã dentista aqui no nosso canal. Ela tem a sua graduação pela Universidade Vale do Rio Verde, em Três Corações, Minas Gerais, e fez a sua especialização em endodontia. Faz tempo que eu não falo com endodontista aqui, viu? Pela Faculdade São Leopoldo Mandique de Campinas. Eu estou falando da doutora Karen Jacobi. Doutora, é um prazer imenso recebê-la aqui no nosso canal da Odontocast para a gente falar um pouquinho sobre sua formação, né? Essa especialidade que eu tenho pouca afinidade e confesso que vou aprender com você aqui hoje. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Primeiramente, né, muito obrigada pelo convite. Vai ser incrível estar compartilhando com vocês um pouquinho sobre mim, sobre a minha experiência profissional aqui com vocês hoje. Para a gente que é uma honra poder recebê-la, a gente poder bater um papo aqui, falar um pouquinho da sua especialidade. Eu sei que você navega em algumas áreas aí da odontologia, mas como formação você tem a endodontia, que a gente estava falando aqui antes da gravação, né, que é a terceira especialidade que mais tem formado profissionais da odontologia, só perde para a implantodontia e para a ortodontia. Você, quando buscou a odontologia, já sabia que queria ser dentista ou você foi uma daquelas alunas que mirou a medicina e acertou a odontologia? Me fale um pouquinho como que foi aí. Sinceramente, eu caí de paraquedas na odontologia. Eu sempre no ensino médio gostava muito de física e eu mirava na engenharia. E a gente termina o ensino médio, fica meio perdida, né? Aquela época da vida que você não sabe muito para onde você vai. E um dia eu estava num papo super descontraído com o meu sogro, que era dentista, mas não exercia. E ele virou assim para mim: Karen, você tem muito jeito para lidar com as pessoas, você é muito humana. Por que você não faz odontologia? E eu falei, poxa, é de se pensar. E fiz o vestibular, passei e me apaixonei pela área. Acho que nasci para ser dentista. E essa formação sua é de Minas Gerais, você é de Minas? Eu sou de Minas, sul de Minas. Sul de Minas. E hoje você trabalha, atende aqui na região de Campinas. Isso. Eu tenho um consultório em Indaiatuba e eu atendo também em parceria, né, com dentistas que não faz a parte de endodontia. A vida do endodontista é ficar atendendo e resolvendo os problemas dos colegas nas clínicas, né? Isso, sempre de mala e cuia para todo lado. Pega os kits, coloca no carro, odontopediatria, endodontista, eles têm essa missão, né, de estar indo em consultórios, enfim. Você teve uma influência do sogro que, né, obviamente, te deu aí o caminho. E me fale um pouquinho da escolha da endo, porque hoje dentro da formação, você tem mais de 10 anos de 10 anos de formado, já vinha uma alta da harmonização facial, né, um apelo muito grande, principalmente da ortodontia, né, com essa questão dos alinhadores. Como foi para você escolher a endo como o carro-chefe assim, da sua formação? Eu, no início da minha graduação, eu estava, assim, totalmente perdida, né? Eu fui deixando a vivência mesmo para eu conseguir me direcionar melhor. E é engraçado, assim, que já no primeiro laboratório de endodontia, assim, como que é feito? O professor pega dentes extraídos, a gente pega uma liminha, né? E vai fazendo ali o preparo daquele dente. Eu peguei o dente e falei, eu quero isso para minha vida. Eu achei, assim, sensacional. E engraçado que era uma sala de 40 alunos e todo mundo falando, nossa, essa aula não é legal, né? Não sei o quê. E eu achando, assim, maravilhoso. Então, foi naquele dia, no primeiro contato com a Lima, eu falei, eu quero ser endodontista. Hoje, o endodontista, ele tem uma formação dentro da odontologia que quando você escolhe, parece que você é diferente de todo mundo, né? Porque as empresas de harmonização, né, tem esse apelo de ganhar dinheiro. Você vê pelo menos na internet, né, tipo, a maior parte dos caras que... De verdade, eu não vi ainda alguém vendendo
aquele curso na odontologia para você ficar rico na área de endo. O que eu vejo é na harmonização. Se eu tiver enganado é porque talvez eu não esteja nesse mundo. Mas a ROF tem esse apelo, né? De você ganhar muito dinheiro, aquela ostentação e tal. E você escolher a endodontia tem que ser algo, obviamente, que você já está focado no que você quer. Porque se for pelo apelo comercial... Eu não sei, eu posso estar muito enganado da especialidade, mas não é o que a gente vê muito nas redes sociais, esse apelo de, né, que acaba muitas vezes levando um aluno a escolher a profissão pelo ganho, né, por essa questão do dinheiro, né? Sim, com certeza. Eu acho que, em primeiro lugar, na verdade, eu acho que para tudo na vida, você amar o que você faz, você acaba se tornando um profissional diferenciado, porque se você faz aquilo com prazer, aquilo é uma extensão do seu ser, né? E a endodontia, ela tem uma questão que para você se diferenciar nessa área, você tem que ter muita empatia, muita paciência, porque assim, ninguém vai um endodontista feliz da vida, eba, estou com dor, quero ir no endodontista. Não. A pessoa que está procurando você, ela está fragilizada emocionalmente, ela está com dor, ela está com medo, ela, assim, posso dizer que 80% das pessoas já tiveram um trauma no dentista prévio, que então, assim, causa esse desconforto. Então, sim, a endodontia é uma especialidade que é odonto por amor mesmo. Você, além da endo, obviamente, a formação te dá condições de você atender todas as áreas, né? Uma vez que você tem a formação do cirurgião dentista, você pode atender todas as áreas. Mas quais são as áreas que você se dedica além da parte de endo no seu consultório? Olha, eu faço clínico geral, né? Limpeza, restauração, próteses. Gosto muito de atender crianças, assim, é um público que eu me identifico bastante a partir de 5 anos. Até uma área, assim, promissora para eu me especializar, né? Mas para o futuro, quem sabe. E também eu tenho um colega, né? Que ele é implantodontista, que a gente trabalha juntos, né? Que ele vai até o consultório e faz essa parte cirúrgica para mim. Hoje o paciente, ele tem essa noção do que faz um endodontista. Assim, o paciente, ele tá com um problema e fala assim, cara, eu preciso de um endodontista. Ou ele vai primeiro num clínico, ou ele mira você como clínico geral, e aí acaba recebendo o tratamento da endodontista. Como que é isso, a procura desse paciente com relação ao tratamento? Geralmente, ou ele chega até mim que ele já teve um contato prévio com um clínico e falou, você precisa fazer um canal, ou ele chega para mim desorientado. Estou morrendo de dor no dente, tipo, não sei, irradiada, dor pulsante, assim, muito desorientado para eu fazer esse diagnóstico. Às vezes, nem sempre é canal, mas ele sempre chega para mim com dor, querendo resolver. Hoje o paciente, eu estou associado muito ao canal e o profissional da endo, né? Tipo, vai fazer um canal, eu preciso de um profissional da endodontia. A periodontia parece que está mais claro, assim, no meu ponto de vista. O que o endodontista faz além do canal? Ou ele é um especialista de canal? O endodontista, ele é um especialista de canal, porém é de extrema importância que ele sabe fazer o diagnóstico de outras doenças também. É muito comum no meu dia a dia eu pegar doenças da polpa associadas à periodontia. Então, assim, se eu vou lá, trato o canal do paciente, mas eu não faço o tratamento periodontal, não vai resolver. É como se fosse um problema 50% resolvido. Então, assim, essa associação de especialidades é de extrema importância para que, no final, a gente devolva uma condição totalmente saudável para aquele dente. O endodontista, normalmente, ele trabalha dentro de uma cadeia multidisciplinar, né? Sim. Associado a outros profissionais também, né? Sim. Você, dentro da endodontia, o que você mais faz é canal? Sim, eu faço muito canal, eu faço também remoção de pinos intrarradiculares. Às vezes, o que acontece?
O paciente fez um tratamento de canal anterior, aí a estrutura do dente estava muito quebrada, fraturada, precisou colocar um pino. E aí esse dente reinfectou, precisou fazer o canal. A gente tem que voltar tudo de novo. Tirar o pino, refazer o canal. Então, assim, muitos pacientes, às vezes, não têm essa disposição de fazer tudo isso e acaba partindo para o implante. Mas eu tento sempre ali convencê-lo que vale a pena, que implante, apesar de ser um tratamento muito efetivo, nada como a gente poder manter o nosso dente em total vitalidade. Hoje, os pacientes que procuram o tratamento de canal, a idade média, tem um paciente muito novo que tem procurado o tratamento de canal? Qual que é a idade que varia desses pacientes? Olha, a maioria dos pacientes variam em torno de 20 a 50 anos. Mas, infelizmente, a gente atendo muitas crianças que o dente permanente na faixa de... O primeiro dente permanente irrompe na boca por volta de 6 anos. E, às vezes, a criança chega lá para mim com 7, 8 anos com o dente totalmente destruído. Então, assim, o que eu percebo? Que a ingestão de açúcar dessa criança é muito grande e a deficiência na escovação é mais ainda. Porque, assim, pensa, se o dente nasceu com 6 anos e com 8 ele já está totalmente destruído, está muito ineficiente essa escovação. Então, assim, infelizmente, a gente vê muita criança nessas condições. Que esse é um problema para os pais, na verdade, né? Que acabam negligenciando esse cuidado, porque a criança, nessa idade... Eu conheço criança de 32 anos que adora comer chocolate todo dia. Tá tudo certo, mas a questão não é a quantidade de açúcar que você ingere, mas é o cuidado, você fazer a escovação. Tem muito a ver mais com isso do que com a quantidade de açúcar ou não. A quantidade de açúcar também interfere, ou se você tiver os cuidados necessários, fazer a escovação tudo certinho, não tem problema com relação ao açúcar. O açúcar, a questão da quantidade, eu acho que é mais problemático para a parte sistêmica. Questão, né, de glicemia, tal, né, diabetes. Então, isso seria uma outra preocupação. Mas para a parte odontológica, a grande quantidade de açúcar, vamos supor, a criança vai lá, chupou 10 pirulitos no dia, mas escovou o dente após o consumo 10 vezes, tá ok. O problema é o alto consumo e a não limpeza disso que fica no dente por longos períodos, que é onde começa a cárie. O paciente, quando ele chega com dor, normalmente qual que é a queixa dele? Porque assim, eu não quero mais sentir a dor. Ele está disposto a fazer extração desse dente? Ou ele vem consciente do tipo assim, olha, eu preciso resolver o problema e permanecer com o dente? Porque assim, às vezes a extração... ela é muito mais barata do que o tratamento, né? Que é uma válvula aí, vamos dizer, para a grande maioria, quando não tem condições de fazer o tratamento. Mas o paciente, ele vem ciente de que ele precisa tratar, fazer um canal, ou ele fala, doutor, eu quero arrancar esse dente, eu não aguento mais sentir dor. Como que é a queixa desse paciente, doutora? É engraçado que quando eu era clínico geral, eles sempre, a maioria dos casos, chegavam para mim querendo resolver rápido. Tira meu dente, pelo amor de Deus. Hoje em dia, como eu sou endodontista, então eles já vêm mais focados em querer resolver o problema. Fazendo canal, mantendo o dente. E uma outra coisa que eu percebo assim, se eu pego um perfil de paciente que é mais velho, ele não foi ensinado, na maioria dos casos, a cuidar dos dentes. Então, acaba que o comportamento dos pais tem influência e eles já chegam falando, eu já perdi 3, 4 dentes, mais um. Então, eu tenho que trabalhar ali. Não é assim. Cultura, né? É, cultura. Tipo, vamos tentar manter, vai fazer falta. Às vezes já tá com a mordida toda desorganizada. E, às vezes, o paciente, ele não percebe o impacto disso. Ele tem um problema no estômago. Às vezes, ele relata, né, na anamnese, que até o intestino não funciona direito. Por quê? Começa lá na boca, não mastiga bem o alimento. Então, assim, é toda uma conscientização. Não é só um dente. É um sistema, né? Hoje, o que nós temos de tecnologia? Eu lembro que eu tive próximo, acho que foi no congresso da
CIOSP, né? E aí encontramos alguns colegas lá e eram endodontistas. E eu me lembro que eles estavam formando um curso e o diferencial desse curso era o tal dos microscópios, né? Que era algo assim, isso já tem uns 2, 3 anos. O microscópio seria a cirurgia guiada da implantodontia? O que tem de tecnologia dentro da área da endo? A primeira coisa assim que é espetacular é a tomografia. O exame tomográfico, a gente consegue fazer um corte de imagem do dente em várias dimensões. Então, assim, porque canal não é uma coisa assim... Por exemplo, esse dente, todos vai ser dessa forma. É variável, tanto tamanho, formato, curvaturas. Então, nesse exame, a gente consegue fazer um planejamento, assim, perfeito, né? Da posição dos canais, para você minimizar o desgaste do dente na hora de acessar. Primeiro passo seria esse para o planejamento. A microscopia é lindo, porque assim, você imagina, eu estou trabalhando num meio que eu não tenho, assim, uma visão direta. É totalmente tato, dependendo de medidores, né? Que é o meu motor, que hoje em dia ele faz a parte de limpeza, é motorizado, tem um localizador que me dá a medida correta do dente. Então, assim, a microscopia associado com isso faz você enxergar tudo isso de uma forma ampliada. Então, hoje em dia, é o que a gente tem de mais tecnológico na área da endodontia. A queixa do paciente, o quanto ela representa no tratamento, né? Porque você tem os exames de imagem, mas o relato do paciente, o quanto isso significa na decisão do tratamento que você precisa fazer. A queixa do paciente, ela é mais importante do que o meu exame de imagem. Porque a gente diz que os exames de imagem são exames complementares, mas, por exemplo, assim, se o paciente fala dor radiada, dor pulsátil, dor na mastigação, então, assim, na hora que ele chega, que eu vejo o estado geral dele, o tipo de comorbidade que ele está sentindo, eu já tenho um direcionamento, tipo, opa, pode ser isso, eu consigo resolver de uma forma mais conservadora, sem fazer canal. Então, assim, claro que o exame de imagem, você faz a comprovação do que você está, né, achando que é. Mas, com certeza, o que ele me apresenta, os sinais dele, é indispensável para o diagnóstico. A queixa do paciente, né? Aquilo que o paciente relata, com certeza sempre acaba sendo talvez a maior decisão do tratamento do paciente, né? Você que nos acompanha pelo canal da Odontocast, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal e também no Instagram, onde nós vamos estar compartilhando alguns cortes deste episódio da doutora Karen Jacob. Doutora, o paciente, quando ele tem dor, esse paciente... Quando ele tem a dor, é um paciente que ele vai precisar de um tratamento de canal ou não? Nem sempre é assim. Nem sempre. Às vezes ele acha que é, mas não é. Eu peguei um caso esses tempos para trás que ela já tinha passado por um clínico, a paciente, e o clínico falou que era um dente que precisava fazer canal na parte superior. E realmente precisava. Era um dente, só que era um caso que... provavelmente poderia ser que estava potencializando o desconforto da paciente, mas ela estava com um problema na articulação. Caracas, DTM. DTM. E assim, rangendo, ela não estava com limitação de abrir a boca, nem se eu quisesse tratar o canal. Não tinha como, ela estava totalmente limitada. Então, era uma dor irradiada por causa da DTM. Primeiramente, eu encaminhei ela para o especialista, tratou essa questão, voltou para mim e fizemos o canal. Então, nem sempre a dor quer dizer que precisa de canal. Existe dor porque está com uma cárie. Pode ser que esteja com um pouco da raiz exposta, uma sensibilidade congelada, não precisa fazer canal. Então, eu acho que a gente vai fazendo assim esse diagnóstico sempre do mais conservador para o mais invasivo, né? Quanto mais a gente consegue ser mais conservador no tratamento, eu acho que é melhor para o paciente.
Quando a gente era criança, a gente, sim, tinha vários relatos de amigos com dor de dente, tal, inflamação. O paciente, quando tem uma inflamação no dente, ele consegue fazer o tratamento ou você precisa tratar primeiro a inflamação para você conseguir mexer? Como que é isso? Olha, geralmente o paciente que tem uma inflamação, ele já está com bastante medo. Então, assim, claro que tem o fator da inflamação, mas também tem a ansiedade do paciente, que é um fator que atrapalha muito a nossa anestesia. Então, nesses casos, para qualquer tratamento que eu vá fazer, se for remoção de cárie, se for um tratamento de canal, eu nunca vou finalizar em uma consulta. Porque eu acho que a anamnese, sabe aquele carinho no paciente? Olha, tô aqui, não vou te judiar, 100% de anestesia. Eu acho que isso é tão essencial quanto o procedimento em si. Então, eu sempre falo para ele, antes de fazer o procedimento, eu gosto de sentar com o paciente, né? Até meus indicadores falam que às vezes, nossa, mas você tua consulta, 2 horas, não sei o quê. Mas eu gosto dessa introdução para eu falar, olha, o que a gente vai fazer hoje é isso, 100% de anestesia, fique tranquilo, porque eu acho que dá uma tranquilidade para ele saber que eu não estou ali para torturá-lo, e sim que eu quero ajudá-lo. O paciente ainda tem medo do dentista? Ainda você recebe muito paciente que nervoso, eu tenho medo do dentista. Como que você tem vivenciado isso? O que os pacientes têm falado quando relatam que tem medo do dentista? É infância, bloqueio, escola? Todo dia a gente pega casos, né? Difícil é pegar um paciente que não tem uma história ruim para contar, né? Geralmente, esses pacientes tiveram seus dentes extraídos na infância sem anestesia, canais tratados com anestesia para as metades. Então, assim, sempre tem um histórico ruim. Já teve uma senhora que eu atendi de 65 anos, que ela teve um dente extraído na escola com 7 anos. O dentista da escola, eu não sei porque todo mundo tem medo do dentista da escola. Não. Lá na minha escola, na verdade, eu só bochechava flúor, então não tive essa experiência, né? Mas eu tive que atender ela totalmente curvada, porque ela ficava em pânico de pensar que eu estava em cima dela, assim, que ela não conseguia levantar. Então, infelizmente, é muito comum. Você atende criança também lá? Eu atendo, a partir de 5 anos. Que necessita de tratamento de endo ou a parte clínica? Os dois. Geralmente, as crianças que vêm para fazer endo são indicações, né? Porque é um público, assim, que não é todo endodontista que atende. Mas eu também faço a parte clínica. O que é um tratamento de canal? Eu não sei o que é um tratamento de canal. Eu sei que é um tratamento que você tem que fazer dentro do dente e que normalmente... Por onde começa? Para quem está assistindo a gente aqui, para ela entender que ela está num caminho que pode levar ela a um tratamento de canal. Por onde começa o problema desse paciente para chegar num tratamento de canal? Geralmente a gente faz canal por 2 motivos. Ou o paciente sofreu um trauma nesse dente, e um trauma não necessariamente quer dizer uma agressão. Pode ser um bruxismo. Eu já fiz canal em pacientes que têm um bruxismo não tratado. O bruxismo pode levar um paciente para fazer um tratamento de canal? Sim. Caracas! Porque ele morde tão forte. Arranje. Isso é uma força excessiva que ele está fazendo sem ver. Então, aí que está o perigo, que ele não está sentindo, não está tratando e está em contato íntimo todos os dias. Então, eu já fiz. Pode ter problema de DTM também, né? Sim, Outros problemas. Então, nesses casos, e assim, geralmente, quando acontece isso, nem sempre a pessoa sente dor. É aí que mora o problema. A pessoa não sente nada, porque o dente, ele entra num estado de necrose, que a gente fala, que é como se fosse uma mortificação celular, que você não sente nada. Você vai achar que tem um problema radiograficamente, que você vê lá uma lesão cheia de bactérias, ou senão ele chega para você e fala assim, tô com um leve desconforto na mastigação. Você vai ver, tá gigante o negócio. Então, esse é uma das causas do canal, e o outro é a cárie. A cárie, ela dá mais sinais. Geralmente, sensibilidade na mastigação, sensibilidade no doce, frio e quente, ela dá sinais, mas é muito comum o paciente ignorar os sinais. Não,
isso aqui não deve ser nada, depois eu vou, amanhã eu vou, ainda mais hoje, assim, que eu acho que a maioria das pessoas tem uma vida atropelada. Infelizmente, a questão da saúde é só quando precisa mesmo, que o negócio, né, já está bem mais... Avançado. Dessas questões que você falou, eu queria que você falasse com a questão de retratamento. O quanto, dentro das suas casuísticas de paciente, o quanto você tem retratado de pacientes que já passaram por outros colegas e que você teve que refazer, enfim. O quanto isso representa dos pacientes hoje? 20%, 30% é retratamento? Como que é isso? Geralmente em torno de 30%. Geralmente esses pacientes, eles... É uma dúvida muito comum que eles falam assim, chegam assim, ó. Eles vão para tratar outro canal ou fazer um outro procedimento e eles falam para mim, eu fiz um canal faz 15 anos, mas o meu dente dói às vezes, é normal? Aí eu sempre falo isso no Instagram. Dor nunca é normal, alguma coisa tem. Quem procura acha mesmo, né? E a gente vai investigar ou o canal contaminou, ou ficou partes do canal sem fazer a limpeza. Então, assim, alguma coisa tem. Aí é onde a gente precisa fazer essa reintervenção, tirar o que foi colocado e fazer a limpeza novamente, né? Para que o dente volte a ter saúde. Você tem algum protocolo que você usa no tratamento desse paciente? Alguma técnica para fazer o tratamento desses pacientes com relação ao paciente com problema de canal ou não? Ou algo que você... eu falo assim no sentido de alguma técnica que você usa de algum cirurgião, algum professor. Existe dentro da endodontia ou não? Por exemplo, na cirurgia ortognática, você tem vários caminhos de você tratar um paciente de cirurgia ortognática e tem filosofias, né, diferentes. Na endo tem também ou não? Na endo tem. Na verdade, a gente brinca que na endo a maior rivalidade é sobre o agente irrigante, que a gente tem 2 times. Uma parte usa um irrigante que à base de hipoclorito de sódio e a outra parte de clorexidina. Então, assim... Eu sou do time do hipoclorito, né? Que é do professor Carlos Bueno, mas apesar de acreditar que ele é mais efetivo, eu acho que a junção da técnica no final acaba sendo mais importante. Você fazer aquele passo a passo sem pular nada, tendo paciência. Porque, assim, o canal, o que faz ele ser tão, assim, vamos dizer, odiado, é uma sequência técnica muito minuciosa. E, assim... Você fica lá, às vezes, 2 horas atendendo o paciente. Se você negligencia meio milímetro de dente, foi tudo pro ralo. Então, é muito minucioso. E eu acho que você seguir esse passo a passo religiosamente, seja qual for o agente de irrigação, né? Fazendo um selamento correto depois, porque senão adianta você fazer o canal, limpar maravilhosamente bem o dente, se depois vai ficar com aquele curativo o resto da vida. Vai ficar contaminando ali com saliva, com o resto alimentar. Então, assim, fazer o canal, restaurar o dente e acompanhar. A chance disso ser sucesso é muito maior. O paciente, uma vez que ele tratou, ele precisa retornar? Tem uma periodicidade do tratamento do canal, por exemplo? O implante ele tem que fazer, né, um período para vir, enfim, fazer a avaliação. A parte de canal também, existe esse protocolo? Sim, principalmente quando o dente tem uma condição que está em necrose, que tem ali uma lesão de bactérias, a gente leva um tempo para isso regredir. Não é simplesmente limpa o canal, sumiu tudo. Geralmente a gente fala numa cicatrização aí de 6 a 8 meses. Então pode levar até mais tempo, dependendo, né, do estado da lesão. Então é bem interessante que faça um acompanhamento de 6 em 6 meses para ver a regressão dessa lesão, se respondeu bem ao nosso tratamento ou se tem necessidade de uma nova intervenção. O paciente, quando ele tem problema de canal, normalmente está associado à inflamação, à dor, infecção, ou ele pode ter um problema de canal e não está associado a nenhum outro sintoma relacionado ao tratamento? Ele pode ter um problema de canal, mas sem dor, certo? A gente fala das infecções crônicas. Existe um canal, o difícil é a gente convencer esse paciente, porque às vezes ele é um achado radiográfico assim.
ele não tá sentindo nada, ele foi lá fazer uma limpeza e eu sempre gosto de fazer um pedido de raio-x, né? De repente, você acha um canal. Opa, mas que surpresa, né? Aí ele fala, mas eu não sinto nada. Pra que tem que fazer canal? Não sei o quê. Aí é onde a gente bota lá no tablet, no computador, mostra, ó, aqui tem um problema, tá cheio de bactéria, mas nem sempre tem dor, né? Existe uma inflamação, mas é uma inflamação crônica, que não oferece dor para o paciente. O canal, ele evolui uma vez que o paciente tem o problema. Eu tô saindo da pauta, viu, gente? Uma vez que o... Você percebeu já, né? Uma vez que o paciente ele tem o problema do canal, isso evolui com uma velocidade rápida? O que é rápido? Descobriu. O paciente fala assim para você, doutora, não vou poder tratar agora. Demora? Como que é isso com relação à evolução da doença? Na maioria das vezes, ele não consegue ver. Às vezes, ele chega falando que está com uma leve sensibilidade ou o fio enroscando, o fio dental enroscando. Aí você pensa ali, deve ter fraturado um pouco da restauração ou uma cárie leve. Você vai tirar um raio-x, tá oco o dente, todo tomado por cárie. É a hora que ele fala, meu Deus, é muito comum isso. Difícil o paciente que chega consciente. Oi, eu vim fazer um canal porque o meu dente está precisando, porque isso não. Geralmente é uma surpresa que ele não fica muito contente. Saindo mais um pouquinho da nossa pauta, nós estamos gravando no mês de maio e é um mês que comemora-se o Dia das Mães. Deixa eu perguntar para você, você teve filhos, a gente estava falando antes, né, gente? Ela disse que ela é mãe. Você teve filhos antes da graduação ou depois da formação? Depois da minha formação. Depois da sua formação. Isso, eu não tinha feito a pós. Eu era clínico geral quando eu engravidei. E aí, durante esse período aí, como que foi para você ter que lidar com a vida profissional? Porque normalmente, pelo menos na bucomaxilo, as mulheres acabam segurando um pouco a questão da gravidez por conta de hospital e tudo mais. Mas eu sei que a vida do dentista, principalmente da endo que fica indo para lá e para cá, não deve ser fácil. Como que foi para você essa questão de lidar com a família e o trabalho? Olha, eu acho que foi e ainda é a maior dificuldade. Porque, assim, a gente quer estar presente em tudo, né? Só que humanamente é impossível você dar conta segundo as suas expectativas, né? E aprender a dosar isso. Porque, às vezes, é uma semana que eu trabalho muito, produzo muito. Porque, assim, a pessoa fala para mim, Karen, eu tô com dor. Eu acho muito difícil eu ignorar aquilo, assim. Eu tenho essa dificuldade. Não, hoje eu estou com os meus filhos. Se essa pessoa está com dor, ela pode esperar um pouco. Eu quero resolver. Só que, por outro lado, os meus filhos também cobram. Mãe, fica aqui comigo, né? Sai do celular. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que todas as mães que trabalham fora, elas aprendem diariamente a lidar de uma forma mais dinâmica. Qual a idade dos seus filhos? Tem o Pietro, de 3, e a Gabi, de 8. Maria Gabriela, de 8. Já falam na odontologia ou não? A Gabi fala que tem certeza que ela não quer fazer. Por causa da vida da mãe, ela fala assim, eu não quero essa vida pra mim, não. Ela me acompanha bastante no consultório e ela fala, mãe, eu não quero ser dentista. E o mais velho, seu? Não, ela é a mais velha. Ela é a mais velha. Isso. O Pietro é pequeno ainda, né? Tem 3 aninhos, verdade. ainda não... Dentro do seu arsenal aí da odontologia, você usa o motorzinho também para fazer os tratamentos ou não? Eu uso só para abrir o dente, porque o motor mesmo de fazer o canal, ele é outro. É outro, sem diferente, barulho. Sem barulho. Isso. Esse que eu acho que é o terror dos pacientes, é aquele motorzinho que você liga. Vocês deveriam criar um outro tipo de motor, viu, gente? Que esse daí que vocês... Esse que deve ser o pânico de todo mundo, né? É o motorzinho, quando você liga. Uma vez que você se tornou mãe, obviamente, você vai ter uma percepção de lidar com as pessoas diferente, né? Eu tô falando, obviamente, porque eu sou pai, e aí você consegue sentir um pouco, principalmente que você trata crianças também. Como que foi a sua experiência e o que influenciou
a Karen mãe no dia a dia com seus pacientes, com relação ao atendimento humanizado, com relação a você entender a queixa do paciente? Olha, mudou muito o meu atendimento com crianças, a entender mais o que passa, às vezes, no coração das mães mesmo. Porque, assim, se é uma questão que a mãe tem dificuldade, o dentista, ela automaticamente vai passar isso para a criança. São vivências que ela teve ruins que acaba que ela deixa escapar às vezes frases, e criança pega as coisas muito fácil. Então, eu acho que eu tenho muita empatia com as mães, porque as mães que vão levar os seus filhos para tratar um canal, elas estão com muito medo que os filhos passem dor. Já teve relato de mães que levou em outros profissionais que não deixou ela entrar. Você imagina, eu sou mãe, se o meu filho está em sofrimento, eu quero estar com ele, né? E não falo sofrimento sobre o tratamento, sofrimento de ansiedade, de estar ali. Quantas vezes, a maioria dos pacientes que eu trato infantil, a mãe segura a mãozinha na hora da anestesia. E eu acho que, assim, esse vínculo ali faz bem, porque se a mãe está confiando em mim, o filho vai confiar também. Então, eu gosto muito que as mães estejam presentes, que elas acompanhem, que elas tirem as suas dúvidas, porque, assim, elas vão levar os seus filhos com mais confiança. E vão ter certeza que, apesar de ter a questão da agulha, de ser, às vezes, causar algum certo desconforto, eu estou oferecendo para eles saúde. Então, eu acho importante esse vínculo. O que é mais... O que o paciente relata ter mais medo da anestesia ou do motorzinho do dentista? Da anestesia, né? Da anestesia. Eles ficam... medo, a hora de ver a agulha. Na boca, né? Eu nem mostro, né? Eu já tenho todo ali um trajeto que esconde pra nem... Sentir uma picadinha, né? Abra a boca. Foi. Vai sentir uma picadinha. É isso. Você tem algum relato? Porque você trabalha com um paciente que normalmente ele tá com dor, né? E o paciente da dor, ele é totalmente diferente de um paciente que vai passar por um procedimento da qual ele não tem dor, né? Uhum. Algum relato de algum paciente, alguma história que você vivenciou, que o paciente chegou numa condição, enfim, alguma coisa que te lembre que você possa compartilhar com a gente? Nossa, sim. Vários, né? Vários. Mas teve um que me marcou bastante. Esse paciente chegou para mim, ele estava com o rosto muito inchado e visivelmente transtornado. Ele olhou para mim, ele falou assim para mim: cobra o que você quiser, desse jeito. E tira a dor do meu dente. Eu tô desesperado, eu não dormi essa noite, não sei o que, E deu tudo certo, conseguimos anestesiar, né? Fazer um atendimento inicial, que o dele era um caso que não dava fazer numa sessão única, devido a um estágio avançado já de inflamação. E aí foi engraçado que acabou o atendimento, né? Aí ele já tava mais descontraído, sem dor, aquela coisa gostosa. Pois cadê a chave da moto dele? Aí a gente procurando, falei, não tá aqui essa chave. Ele deixou no contato. De tanta anestesiado dor que ele tava, com a dor. Com a dor, ele deixou no contato, no centro de Indaiatuba. E assim, isso me marcou, que eu falei, pensa, uma pessoa que deixa uma chave no contato, que chega falando que eu posso cobrar o que quiser. Imagina o quanto tava insuportável. E assim, é muito gratificante você tirar a dor do paciente. Eu acho que é a coisa mais sensacional do endodontista, é isso. É você depois mandar uma mensagem aí, como você tá? Nossa, tirou com a mão. Eu adoro esse termo. Você literalmente tirou a minha dor com a mão. Então, acho que me marcou bastante esse caso por causa disso. O paciente, quando ele tá com dor, ele fica fora do seu ambiente social, ou quando o paciente está com algum inchaço, né? Porque é uma área muito visível, né? Então, assim, eu tô com uma pancada na perna que eu tomei faz uns 3 jogos. Tá inchado, mas eu tô andando e tá tudo bem. Agora, assim, imagina se eu tivesse com o dente inchado. Você não consegue trabalhar, você não consegue... Você fica fora do meio social. Então, o paciente, quando ele tem esse problema, ele consegue valorizar muito bem esse profissional que vai lá e resolve, né? Porque não tem ponto de correr. Totalmente. É engraçado porque a dor de dente, ela te limita para tudo. Para falar, para comer.
Quando você deita, geralmente, dependendo o tipo de inflamação, aumenta a pressão sanguínea na cabeça, então o dente dói mais, ou seja, você não consegue falar, comer e dormir. Que são as coisas básicas da vida. Então, ou seja, a pessoa tá só existindo, né? Doutora, com relação a retratamento, a gente falou de situações que muitas das vezes chega para você. E esse é o siso, a gente vê muito casos de cirurgião que ele vai remover o siso, só que ele não consegue tirar o siso por inteiro, larga lá um restinho, o paciente não sabe, fecha, depois numa radiografia ele acaba vendo, olha, o cirurgião deixou aqui e tal. Na questão da parte de endodontia, canal, existe essas situações também? Sim, existe. Sempre que a gente vai fazer um tratamento de canal, a gente tem um limite que a gente pode repetir o uso do instrumento, né? Sempre desinfectado, esterilizado, que é até 4 vezes. Se você começa a usar aquele instrumento mais vezes, que passa pelo sistema ali de esterilização, ele começa a ter um risco maior de fraturar dentro do dente. Porque a gente trabalha num espaço muito tortuoso, muito fino. Então, assim, se o instrumento enrosca ali, para ele parar lá e ficar, a chance é grande. Então, a gente tem que tomar essa precaução de sempre dosar a força da mão, usar instrumentos novos, porque ainda assim, fazendo isso, a gente está suscetível até a fratura do instrumento. Quando isso acontece, ou a gente precisa removê-lo, mas nem sempre é possível, depende se fraturar na parte mais baixa do dente, que é o ápice, né, na ponta, a dificuldade aumenta. Então, o que a gente faz muitas vezes? Se o instrumento fraturou na ponta do dente, é como se criasse um caminho lateral com outro instrumento e ultrapassasse. A gente tem meios para tentar contornar, assim, a fratura, né, e são coisas que a gente está suscetível a acontecer, né? Como se diz, tem um ditado que fala, né? Só não acontece com quem não faz. Então, a gente acha aí a melhor saída, né? Avisa para o paciente que aconteceu e acompanha esse dente. O paciente, às vezes, chega lá achando que fez o tratamento e quando você vai ver, esse tratamento foi maquiado. Acontece muito disso também ou não? Acontece. Infelizmente, o paciente chega falando que passou por outro colega e que o dente já foi feito canal. Você bate um raio-x, não foi feito canal. E, assim, é uma sensação de impotência, né, pelo paciente muito grande, porque ele pagou pelo tratamento, não foi feito, continua com dor, né, mas eu acho que sempre eu pego o raio-x, mostro para ele um dente que foi feito, o tratamento endodôntico, um dente que não foi feito, para ele sair dali o mais esclarecido possível, para que não se sinta enganado novamente, né? Isso é uma coisa que acontece muito dentro da cirurgia, como eu falei, questão do siso, mas não fazia ideia que na endo também tinha situações parecidas. Normalmente o paciente, quando precisa passar por o tratamento de canal, qual que é a média de tempo esse paciente consegue, muitas das vezes, resolver em uma única sessão? Isso varia de paciente para paciente? Qual que é a média e como que funciona isso? Olha, eu particularmente não gosto de dizer sessão única, porque eu acho que cada pessoa é uma pessoa e cada caso é um caso. Às vezes a gente vê, né, muitas clínicas prometendo tratamento de canal, sessão única. Se der para fazer em sessão única, bom, né? Se for um caso que a gente consiga fazer uma limpeza adequada, trabalhar com segurança para finalizar em sessão única, tudo bem, né? Mas existem casos que precisa colocar uma medicação dentro do dente, ou tem casos que a pessoa tem uma ansiedade, tem um medo, e ficar ali exposto, forçando uma situação, não é o melhor caminho. Então, assim, geralmente, faça sessão única ou até 2 sessões, mas isso é variável, né? Isso eu costumo dizer assim, tá fluindo tudo bem, tá 100% anestesiado. É um caso que a gente consegue fazer o controle da infecção. O paciente está confortável em ficar, porque a minha consulta é em torno de 1h30, 2 horas. Ficar com a boca aberta, tem várias variáveis. Dentro disso, eu estou sempre perguntando, e aí, tudo ok? A gente vai dando sequência.
a maioria dos casos eu costumo terminar, mas eu não gosto desse rótulo, tratamento e sessão única, porque depende. O paciente sempre vai precisar fazer anestesia para fazer o tratamento ou já existiu algum caso que você consiga tratar sem anestesia? Eu não trato sem anestesia. Porque é um lugar muito delicado que você vai mexer. Eu nem tento, né? Existe, né, o caso, às vezes, quando o dente está em necrose, que ele já está sem vitalidade, né? Que os pacientes chegam e falam, não, mas o meu dente, se você falou que ele já está sem vitalidade, ele não tem mais o nervinho, né, que eles falam. Dá para fazer sem anestesia. Não dá. Porque, assim, teoricamente, realmente, tá em estado de necrose, tá sem vitalidade, mas pode ter alguns cantinhos que a gente vai encostar, que tem resquício de vida ali dentro do dente, que vai dar aqueles sustos. Eu acho que você esperar pela dor faz você criar mais ansiedade do que a própria dor. Então, assim, ó, tá anestesiado, tá tranquilo, né? Eu gosto muito quando os pacientes dormem. Porque, assim, tá no ar-condicionado, tá deitado, ouvindo uma musiquinha, quer dizer que tá relaxado. Então, eu acho que a anestesia proporciona isso, essa tranquilidade para o procedimento. Hoje, uma cirurgia que é a área que a gente mais está envolvido, que são as cirurgias eletivas em hospitais, a equipe multidisciplinar, desde a parte de enfermaria e o anestesista, que é um fator principal dentro da cirurgia, conta muito para o sucesso da cirurgia. Dentro da sua realidade no consultório, a anestesia, saber anestesiar é um bom princípio para você ter sucesso no tratamento, ou seja, o paciente não sentir dor? É a base de tudo. O controle da dor. A minha especialidade ela é sobre controle da dor, tanto durante o procedimento quanto pós-operatório. Eu percebo assim que o controle da dor é aonde você é quase uma marcação do tipo de profissional que você é. Não, aquele dentista é bom. Eu fui lá, não senti nada. Nossa, às vezes você simplesmente conversou com o paciente, tranquilizou ele. Às vezes a anestesia naquela sessão nem pegou tão bem, mas foi mais assim, uma conversa, uma consulta inicial, e ele já sai falando bem de você. Porque você resolveu temporariamente o problema dele. Você teve empatia, você controlou a dor dele, porque pós-consulta, né, a gente geralmente faz uma prescrição aí de uma medicação. Então, assim, controle da dor é essencial na minha especialidade. O paciente não sentiu dor é sinônimo de que o cirurgião é bom dentista, né? É isso mesmo. Como evitar isso, Karen? Porque hoje o problema do canal, ele não é um problema que ele acontece do dia para a noite, né? Ou seja, para chegar a esse ponto, o paciente provavelmente vem há algum tempo, né? Deixando, de repente, ali o problema de lado, né? Enfim. E como prevenir isso? Qual que é a prevenção para você evitar um problema chegar num caso de canal? Eu acho que uma consulta de 6 em 6 meses é o que faz você evitar o canal. Porque, assim, você vai lá, faz uma limpeza e, assim, raio-x. Não adianta você só fazer a limpeza, mas não fazer raio-x com frequência, porque muitas vezes o problema endodôntico, ele tá ali em locais que você não tem uma visão direta. Tá no ápice do dente. Tá, às vezes você olha um dente assim, tá perfeito, a restauração tá inteira, porém ela tá com uma infiltração lateral, onde o paciente não usa fio dental. Ou às vezes usa, mas deu uma quebradinha que ele não sentiu quando ele passou a língua, é aonde a cárie infiltra e vai descendo. E ele só vai ter noção, né, da extensão do problema quando doer, depois às vezes até de ano. Então, se você faz raio-x periódicos, você sempre vai detectar o problema no início, né? Às vezes é só uma restauração infiltrada, não chega a dar canal, não dá tempo para virar um canal. Eu vou sair da pauta aqui, que tá super... Eu estou super à vontade com você aqui. Como clínica geral, obviamente, que você primeiro passou por essa escola, né, e trata seus pacientes. Eu acho que uma das dúvidas talvez mais frequentes e que gera desconforto em qualquer paciente é com relação ao mau hálito, né? A questão do seu trabalho como endodontista, no tratamento da limpeza.
o mau hálito está associado, por exemplo, a um paciente que tem problema de canal, um paciente que tem cárie, ou não, o mau hálito está associado à escovação, alimentação, ou até um problema estomacal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, o mau hálito, ele está associado, ele pode ter várias causas, né? Uma delas é quando você tem, de fato, uma infecção na boca, porque, assim, se você tem uma infecção, é muito possível que o seu dente esteja aberto, acumulando alimento, a higiene não esteja de forma adequada. Ou se você é um paciente que você não faz uso de fio dental, ou faz uma escovação correta, o acúmulo de placa, né, de biofilme ali, faz você ter mau hálito. Escovação da língua é uma parte que eu percebo, assim, que às vezes não é falado. Você pode fazer tudo, passar fio dental, escovar o dente corretamente, não ter cárie. Se você não escova a língua, você está suscetível a ter mau hálito. E até problemas estomacais. Então, assim, às vezes é um paciente que está fazendo tudo certinho, que faz o acompanhamento, você está vendo que cuida, mas está persistindo o mau hálito, a gente vai encaminhando aí para outras áreas, para investigar melhor. Hoje, o que a gente mais vê dentro do clínico geral quando se tem cárie é o cirurgião fazer uma restauração, né? Vai lá, faz a limpeza e faz a restauração. Essa restauração mal feita, né? Se não for bem tratado, pode levar a um tratamento endodôntico para evoluir para um canal, enfim, coisas desse tipo? Muito comum, muito comum. Porque muitas pessoas pensam que a restauração, eu vou falar como os pacientes falam, faz um buraco e bota a massa, como se fosse uma argamassa, assim, sabe? E não é. A gente tem todo um protocolo para fazer, né, a cavidade, ir acomodando de uma forma que vire uma escultura de dente, né? Aquilo ali é quase a gente é quase um artista, né? Faz esculpir mesmo, a gente aprende dessa forma. Então, se você não faz a técnica de uma forma adequada, isso pode causar sensibilidade, pode começar a gerar microtrincas no dente, que isso dá uma área assim em que a bactéria pode se acomodar, favorece da cárie. Então, assim, é tudo interligado. Dentro da implantodontia, uma vez que o paciente fez, colocou um protocolo total, né, uma prótese, ele obviamente não tem mais os dentes naturais, então ele tem uma alimentação normal, mas porém ele precisa entender que ele tem uma prótese agora, né? Obviamente tem que ter um cuidado. Uma vez que o paciente fez o tratamento de canal, realizou o tratamento, finalizou, ele tem que se preocupar com esse dente ou como que é o pós desse dente? Ele pode se alimentar normal, né, ter uma mastigação normal, como que é isso? Quando a gente faz o canal, o dente tende a ter um período de cicatrização ali, que ele pode ser que fique um pouco sensível para mastigar, um pouco sensível ao toque. Então, eu gosto sempre de aguardar aí uns 7 dias para iniciar a restauração definitiva, né? Para a gente acompanhar esse pós-tratamento. E assim, eu sempre oriento o paciente que enquanto estiver com essa restauração provisória de resina, para ele evitar de comer essas coisas duras, né? Porque assim, um dente que não está totalmente restaurado de forma definitiva, ele tá suscetível à fratura. Então, às vezes, você vai lá, trata o canal, o paciente vai lá e morde um amendoim. Poxa, a chance, assim, desse dente quebrar todo e virar um implante é muito grande. Então, assim, existe, sim, essa preocupação em alguns alimentos, assim, mais duros, tipo amendoim, torresmo. O paciente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Eu acho que para você, profissional da endodontia, talvez a maior tristeza dentro da sua área é quando você precisa extrair um dente, né? Porque você foi ensinado a restaurar o dente, né? A dar vida. E eu queria que você falasse, e obviamente que tem momentos que você, né, chega em condições que você não tem como tratar. Eu queria que você falasse em que momento que a extração você usa dessa alternativa, em que situação que esse dente chega. Queria que você pontuasse quais os problemas e que faz com que leva você a fazer a extração do dente.
Geralmente, para eu condenar um dente, né, que a gente fala, em situações em que ele tá com a coroa dele tão destruída que depois a gente não vai conseguir reabilitá-lo. Geralmente o dente, ele tem, vamos dizer, né, os posteriores, que são os de trás, eles têm duas raízes e às vezes a cárie tá assim, já pegou a raiz do dente. Então não adianta eu tratar o canal se depois eu não vou conseguir reabilitar esse dente de uma forma satisfatória, seja com resina, seja com coroa. Então, assim, quando a destruição está muito grande, eu sento e choro. Falo, olha, infelizmente, né, mostro para o paciente o raio-x, a gente não consegue recuperar. Né? O paciente, ele já está esperando. Porque ele sabe, né, geralmente, ele, sei lá, eu demorei para vir. Sempre tem uma história, né? Às vezes uma dificuldade financeira, às vezes uma doença na família, às vezes um trauma. Sempre tem uma história para aquele dente estar naquela situação. Eu acho que se não houvesse os mutiladores da odontologia no passado, que a gente usa essa expressão, né? Muitos pacientes foram mutilados. Eu acho que vocês não teriam mãos para tratar o tanto de paciente que teria hoje que precisaria passar por tratamento da endodontia, né? Porque no passado os pacientes sofreram muito com mutilações, com extrações, né? Muitos. A maioria os idosos que a gente atende, é engraçado que eu até tenho uma pacientinha muito querida de 85 anos, ela tem todos os dentes na boca. Isso é a coisa mais rara do mundo. Você não vê um paciente de 85 anos com todos os dentes. Porque essa cultura de extrair o dente, doeu, vou extrair. Eu acho que os próprios dentistas mesmos, eles eram preparados dessa forma, né? Não tinha o preparo emocional e nem as ferramentas que a gente tinha para querer salvar o dente. Você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, Odontocast no YouTube e também no Instagram, para você acompanhar os cortes que nós vamos estar compartilhando da doutora Karen no nosso Instagram. E vamos deixar também aqui na descrição do vídeo, né, o contato, você que tem alguma dúvida com relação a essa especialidade, a doutora vai estar prontamente aí para responder. Talvez demore um pouquinho, né, porque a agenda de dentista não é fácil, viu, gente? Doutora, eu acho que uma das maiores dúvidas do paciente quando vai passar por um tratamento é com relação à dor, né? Direi que não é nem mitos e verdades, mas no tratamento do canal, o paciente vai sentir algum tipo de dor para fazer o tratamento? O paciente não pode sentir dor, né? Até os meus pacientes, né, que estiverem me assistindo, eles vão lembrar que o início da consulta é a primeira coisa que eu explico, como é feito, a forma que eu trabalho e que é proibido sentir dor ali. Tem que estar 100% anestesiado e não 90%. Essa questão aí de você, encosta um cantinho, dói. Não, isso gera uma ansiedade muito grande por parte do paciente e para mim também, porque assim, dor é uma coisa que as pessoas não conseguem esconder. Você vê no olhar assim dela que tá desconfortável. Então, assim, é proibido sentir dor durante o tratamento de canal. Claro que depois dá um desconforto, né? A gente mexe ali, tem um pós-operatório que às vezes tem necessidade de fazer uso de uma medicação específica, mas uma coisa confortável, uma coisa light, não é aquela dor latejante, né? Que os pacientes às vezes ficam imaginando, vendo vídeo no YouTube, né? Falando, nossa, vai tirar todo o meu nervo. Não, gente, o tratamento de canal é para ser super tranquilo. O que o paciente não quer é sentir dor. Com relação a mitos e verdade, uma vez que o paciente fez o tratamento de canal, esse dente, ele passa a ser um dente mais fraquinho? Isso é verdade ou é mito? Isso tem mais a ver sobre a perda de estrutura que o dente teve antes de fazer canal. Quanto menos estrutura se desgasta para fazer o canal, ou que precisa remover, vamos supor assim, uma cárie que está em estágio inicial, e ela chegou no canal, mas apesar de estar um pouco funda, ela está pequena. Eu preciso desgastar menos. A chance de fratura desse dente é menor. Então, assim, dentes que têm destruição severa, que tiveram grandes perdas, assim, às vezes comeu algum alimento, quebrou, isso é problema. E o canal, ele não potencializa isso, né? Isso é um mito, né? Que canal
enfraquece o dente, o canal quebra o dente. Na verdade, esse dente ele já estava comprometido estruturalmente por causa de outros problemas. Então, o canal não potencializa isso. Eu queria que você relatasse algum desafio que você teve com relação ao tratamento de canal, que foi assim algo desafiador para você. Se você, obviamente, eu acho que você deve receber muitos problemas, muitos pepinos lá no seu consultório, mas eu sei que tem alguns casos que você carrega com você, né? Do tipo, cara, uma vez eu recebi um paciente, ele estava numa condição tal, e eu acredito que você já tenha vivido várias situações assim. Tem algum caso desafiador assim que você consiga relatar de algum paciente que você teve que tratar? Geralmente, os casos mais desafiadores, os canais, assim, nos dentes, eles têm, assim, uma anatomia próxima, né? Por exemplo, um pré-molar tem tem um ou dois canais, e às vezes o paciente ele tem variações anatômicas. Então, às vezes, um dente que era para ser pré, quer ser molar, e tem 3 raízes, 3 condutos. Então, assim, geralmente 3 condutos, né? Então, isso é uma dificuldade muito grande, essa variação anatômica. Porque, assim, quando tá ali o arroz com feijão, bonitinho, né, nas conformidades, a gente vai bem. Agora, quando você bate o olho, você fala, poxa, o canal não tá na posição. Então, a gente precisa estar preocupado em achar o canal para resolver o caso, porém, a gente não pode sair desgastando o dente, a Deus dará. Porque eu vou estar comprometendo a estrutura desse dente pós-tratamento, o que leva à fratura. Então, assim, essa dificuldade anatômica, geralmente, quando eu percebo ali que, opa, fugiu do lugar aqui, eu já peço uma tomografia, que é aquele exame, né, que a gente comentou anteriormente, que dá um direcionamento de desgaste, de direção. Então, assim, fica um planejamento mais previsível. Hoje o paciente, quando ele faz o tratamento de canal, ele tem um pós-operatório. Esse pós-operatório depende da participação do paciente, no sentido de cuidado no pós-operatório, algo desse tipo. E como que você lida com intercorrências quando acontece, né? São duas perguntas aí. Eu estava num congresso final de semana e um cirurgião ele dizia que quando ele faz uma cirurgia de facelift, algo desse tipo, né, na área de harmonização, que ele só viaja 2 dias depois, porque o paciente pode ter intercorrência e tal. E eu queria que você falasse com relação à questão do pós-operatório, se é um tratamento previsível, se existe intercorrência, quando existe, o que normalmente acontece. São várias perguntas em uma só. Né? Geralmente, quando eu finalizo o procedimento, eu dou uma série de instruções para o paciente, tipo, o que é normal ele sentir, o que não é normal. E a gente já tem uma vivência maior, então, assim, a gente já faz uma prescrição, né? Sabe, por exemplo, assim, a gente cria como se fosse um timer. Opa, esse caso pode ser que incomode mais, toma tal remédio, sabe assim? E eu me coloco à disposição. Então, eu sou uma dentista acessível. Para esse caso tenha dúvidas, caso tenha esse desconforto, que geralmente é inchaço, dor latejante, são desconfortos que não é para sentir pós-tratamento de canal. Você sentiu uma sensibilidade leve, moderada, dor ao mastigar sobre o dente até num certo limite, ok, mas inchaço, dor latejante, isso já não é legal. Então, eu sempre peço para o paciente, olha, tá com dúvida, tá sentindo isso, entra em contato, a gente faz uma avaliação, vê se está tudo ok, que eu acho bem importante, né? Não só fazer o procedimento, mas você acompanhar o procedimento também. Você viaja depois do procedimento tranquilamente, né? Se tiver sem dor, tudo bem. Normalmente o tratamento vem junto com outras especialidades, do tipo, vem com a pério, vem junto com o ortodontista. O tratamento ele é multidisciplinar ou ele pode ser feito isolado? É lógico que dentro da odontologia hoje não tem mais nada isolado, né? Tudo está associado a outros profissionais. Mas o tratamento do canal em si, ele pode ser conduzido apenas por um único profissional ou ele sempre está associado com outros profissionais junto? Olha, eu como faço essa parte clínica, que eu faço reabilitação com coroa, com restauração, muitos dos casos eu consigo
resolver sozinha. Mas está totalmente interligado. Eu trabalho, né, com profissionais que fazem cirurgia ortognática. Então, assim, pegamos um caso essa semana que o paciente precisa fazer uma cirurgia ortognática, porém ele está, assim, cheio de cáries na boca, canal que está contaminado, que precisa de retratamento. Então, sentou eu e a cirurgiã, fizemos um planejamento. Ele tem 5 retratamentos para fazer, com 5 remoção de pinos. Então, o que a gente vai fazer? Adequar essa condição da boca dele, fazer os canais, fazer as restaurações, para depois ele fazer a ortognática. Porque você imagine bem, a ortognática é uma cirurgia que ela é aberta. Então, como que a gente vai fazer uma cirurgia num paciente com uma condição toda contaminada? A boca é um local muito contaminado, que tem muitas bactérias, muitas cepas de bactérias diferentes. Então, a gente tem que adequar esse meio para ele conseguir fazer a cirurgia com tranquilidade. Estamos chegando ao final desse podcast. Antes de nós encerrarmos aqui, eu tenho ainda mais 3 perguntinhas para a doutora Karen. Então, você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no YouTube e também o nosso Instagram para você poder acompanhar os cortes que nós vamos estar compartilhando aqui deste episódio aqui na Odontocast. Me fale uma coisa, como que está o mercado da endodontia hoje? De verdade, como eu falei antes, parece que esse profissional está cada vez mais em extinção, né? Não sei se é porque eu vivo no mundo da bucomaxilo, mas eu sei que hoje o tratamento do paciente está muito interligado, né? As especialidades hoje, dificilmente você faz um tratamento isoladamente, a menos quando você tem algumas exceções, né? Mas como você falou, o bucomaxilo, o periodontista, né? Sempre está associado. E como que você vê hoje esse profissional da endodontia no Brasil? Como que nós estamos servidos de profissionais, referências, tecnologia? Realmente, a endodontia é uma especialidade, assim, que ela está em extinção. Isso, assim, eu vejo pelos relatos dos meus próprios colegas, né? Que, às vezes, por um período, eu fiquei afastada, né? Que eu tive o meu filho. E os dentistas falavam, você está voltando? Nossa, não acha ainda? Assim, era bem interessante, assim. Porque, realmente, eles, às vezes, fazem a especialidade, mas acaba não exercendo, desistindo ou fazendo uma outra especialidade que é mais rentável. Enfim, eu acho que tem um pouco a ver com afinidade. Então, assim, é um mercado que precisa, né, de mais especialistas, porque realmente a gente percebe que no meu convívio falta endodontista. Eu vou fazer uma pergunta para você que eu faço para todas as mulheres que passam aqui no canal da Bucocast, da Odontocast. Não está na nossa pauta. Você não sabe que eu vou perguntar. Mas eu pergunto para todas as mulheres. Você, durante a sua formação como profissional, seja na graduação, na especialização, ou até mesmo no consultório, no seu dia a dia, você já sofreu algum tipo de preconceito do tipo, ela é mulher, ela não tem... Será que ela vai conseguir fazer? Né? Ou dentro da especialização, em alguma situação, você já sentiu essa relação de preconceito por ser mulher ou não? Olha, por ser mulher, não. Agora, o que as pessoas me perguntam assim, você tem quanto tempo de formado? Muito comum, assim, quando eu falo que eu já formei faz 10 anos e que eu sou mãe, todo mundo fala assim, nossa, né? Eu fico feliz. Sim, fico feliz, isso quer dizer que eu estou jovem. As pessoas associam muito a capacidade com a idade, né? Totalmente. Isso eu escuto bastante, mas não por ser mulher. É uma coisa que... Eu acho que não é só dentro da odontologia, né? Acho que, no modo geral, a saúde, as pessoas associam muito essa questão de quem é mais velha porque tem mais experiência. Engraçado que a gente tinha um programa aqui no estúdio de 2 médicas, e aí eu passei por uma cirurgia na época que eu falei para elas, né? Eu falei, cara, eu fui pro hospital e tal, o médico me atendeu, marcou minha cirurgia, e ele estava agendado para fazer minha cirurgia. E é o médico mais velho e tal. Quando eu cheguei no dia da cirurgia, ele não estava, era a equipe dele. E eram 2 médicas jovens, assim, muito novinhas. Nada contra, né? O profissional novo. A gente sabe que a capacidade não está relacionada a isso. Mas eu fiquei super, tipo assim, cara, essas meninas vão me operar. E eu sou a médica e vou te operar. A outra eu sou anestesista. Falei, cara, não tem nem o mais velho para balancear, né?
Mas, e aí eu conversando com essas duas amigas aqui, elas falaram, médicas, olha, se eu tivesse que passar por um procedimento cirúrgico e tivesse que escolher, eu iria passar com os mais novos. E aí, obviamente, elas colocaram na balança o porquê. Então, a gente precisa entender que essa questão de idade não está relacionada à capacidade, né? Porque as pessoas acabam, às vezes, confundindo, né? Com, a pessoa mais velha, porque entende mais. Eu acho que, para você avaliar o profissional, eu acho que é a formação, a escola, né? Quais são as referências? Eu acho que escolha do profissional não é fácil para o paciente, né? Eu preciso procurar um profissional. Como você escolher esse profissional? E você está numa área onde o paciente ele vem muito indicado por outro profissional, né? Então, a confiança muitas vezes é gerada por um outro colega que já conhece o seu trabalho e acaba buscando o seu serviço. Mas eu falei disso porque eu queria que você falasse com relação às redes sociais. A gente sabe que é um meio que o paciente, né, encontra de escolher esse profissional, mas que muitas das vezes a gente vê casos de pacientes que foram assim, surpreendidos com relatos de problemas no tratamento porque viu que o cirurgião tinha, sei lá, 50 mil seguidores e achou que porque ele tinha 50 mil, ele era um bom profissional. Como que você avalia isso? Como que o profissional, como que o paciente, qual o conselho que você daria para o paciente que vai escolher um profissional? Qual o caminho, né? Eu acho que é o que você faria. Que conselho você daria para esse paciente para encontrar um bom profissional? Por onde que ele começa? É uma pergunta difícil? Não. É uma pergunta difícil. Eu acho que, geralmente, esse tratamento de canal, a maioria esmagadora é indicação. De um outro cirurgião ou de paciente? Dos dois. E, assim, eu percebo que as pessoas vão até o meu Instagram como se fosse um cartão de visita. E é muito interessante, assim, que, às vezes, a pessoa me segue, fica aí me seguindo um mês, de repente, agenda uma consulta. Porque o que eu acho? É um conjunto. A pessoa indicou. Lá no meu Instagram, eu posto casos, né? Com certeza, mas eu gosto muito de falar também como eu trabalho. Sabe aquela coisa assim, me identifiquei. Parece que ela é legal, parece que ela se preocupa, assim, com essa questão de ser um tratamento humanizado. E mais ainda, de a pessoa ir no meu consultório e falar assim, ela é assim de verdade. Porque a gente percebe isso, né? Às vezes a pessoa no Instagram, ela super querida, né? Você chega assim no local, a pessoa nem te olha. Você fala, poxa, né? Fui enganado, né? Então é muito ruim isso. Então eu sempre procuro, claro, né? Gosto bastante, né? Às vezes de pedir para os pacientes avaliarem, né? Eu acho que o Google é uma ferramenta muito interessante, porque ninguém vai no Google mentir. É ou não é, né? E ser eu, né, daquele jeito que eu sou mesmo, né? Na vida, no Instagram. Eu tentar o máximo da sua verdade do dia a dia com os pacientes, que eu acho que tem essa relação, né? Da sua vida com os pacientes, o que você faz no seu dia a dia como pessoa, no profissional. Às vezes as pessoas separam isso, mas hoje o paciente... ele percebe quando você maqueia uma coisa profissional e separa, né? Porque você está lidando com pessoas e pessoas conectam pessoas, né? Com certeza. E é bacana, assim, você estreitar esse vínculo com ele. Às vezes, a gente é ser humano, pode ser que fique alguma coisa que não fique bem esclarecido, e eu sempre foco muito, olha, fale comigo, alguma coisa, se tem alguma dúvida, algum desconforto, eu acho muito importante essa conexão. Eu não gosto, assim, desse pedestal, doutora, não. Aqui a gente somos seres humanos, né? Eu tô lidando com uma parte frágil da pessoa e eu acho a gente está sempre falando a mesma língua para que crie mesmo esse vínculo. É saúde, né? Não é um produto, né? Você está lidando com uma pessoa que está te procurando porque ela está buscando qualidade de vida, porque ela tem uma dor, porque ela tem um problema. E entender esse lado do paciente, eu acho que é fundamental, né? Sim. Doutora Karen Jacobi, um prazer imenso poder recebê-la aqui no nosso canal da OdontoCast. Confesso que fiquei um pouco mais tranquilo da metade para o meio, né? Porque não é uma área que eu domino muito bem dentro da odontologia, mas eu acho que quem tem que sair bem aqui é você e foi muito bem, parabéns. Fiquei com
algumas questões quando você fala, olha, tem que fazer uma radiografia para saber se não tem um canal aí, de repente, que você não sente dor. Aí eu falei, acho que eu vou pedir para dar uma avaliada quando eu fazer. Então, foram algumas dúvidas que você sanou aqui e eu acho que ficou muito bem esclarecida. Havia gravado um podcast antes ou esse é o primeiro? Esse é o primeiro. O que é mais fácil, fazer um tratamento de canal ou gravar um podcast? Acho que é gravar um podcast. Eu imagino. Aqui sempre as respostas são parecidas com essa que você disse. Mas antes de finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas alunas de graduação que estão buscando a endodontia como uma carreira profissional. Eu acho que a mulher dentro da odontologia hoje já é a maioria, né, na graduação. Eu acredito que daqui a uns anos os homens, né, eu acho que a parte da cirurgia ainda acho que vai, mas a mulher já é a maioria dentro da odontologia e isso é sinal que a mulher parece que tem um pouco mais de... ela tem mais mão para lidar com o paciente, aquela coisa de empatia. O homem tem um lado meio bruto, né? A gente sabe que dentro da odontologia as mulheres já superou há muito tempo os homens e eu acho que esse lado da mulher de lidar com o paciente, principalmente quando fala que é mãe, né, entender a dor do paciente, eu acho que isso é muito importante. Então eu queria que você deixasse uma mensagem, essa aqui é a tua câmera, essa aqui do lado direito meu, para essas alunas que estão buscando a endodontia e você como mãe, né, que compartilha aí uma vida de mãe, de profissional, para essas mulheres que estão buscando a formação. Eu acho que, independente assim da área, né, seja endodontia, seja qualquer outra área da odontologia, eu acho que a gente precisa estabelecer algumas prioridades na nossa vida. Se atender é uma coisa que seja importante, tem que atender. Porque eu fiquei afastada por um período aí de 2 anos dos atendimentos. Eu fui muito realizada, fiquei com os meus filhos, fiz a amamentação, que é uma coisa importante, né, para nós mulheres, mas faltava o lado profissional. Então, eu acho que, às vezes, a gente é muito julgada. Nossa, como ela trabalha. Ou, nossa, coitadinho, deixa o filho com os outros. Eu acho que só a gente sabe o peso disso. E a gente precisa priorizar, ver o que é importante. Trabalhar, ficar com o filho e, se for na endodontia, persista. Persista, porque não é uma especialidade fácil tecnicamente. Você precisa persistir, é muito frustrante no começo, existe aí uma dificuldade de aprendizado, você lidar com as expectativas, você lida com tudo ao mesmo tempo. O paciente está com dor, você aprendendo a desvendar os mistérios, seguir um passo a passo, então não é fácil, mas a minha dica é não desista. Show de bola. Nós fizemos uma canequinha para você aí, personalizada, da OdontoCast. É uma lembrança aqui do nosso canal, então é sua. Obrigado mais uma vez pela sua participação. O que você achou do estúdio? Não tinha gravado no podcast antes? Como é que foi para você? Eu que agradeço. Foi muito especial estar aqui com vocês. Eu achei incrível. Muito bacana mesmo. Espero voltar. Com certeza, o convite já está feito. Quando tiver a oportunidade, aqui em Piracicaba ou em São Paulo, ou em Limeira também, que estamos em Limeira também, será sempre bem-vindo. Obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Você que nos acompanhou pelo canal da OdontoCast, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal e também no Instagram para poder acompanhar os cortes que nós vamos compartilhar com vocês. E nós vamos deixar no link, na descrição, né, o link do contato da doutora Karen Jacob, para que, se você tem alguma dúvida, você possa fazer contato. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio.